abrir nossas Bíblias novamente lá no primeiro livro dos Reis, em seu capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 54. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. A partir do verso 54 até o final do capítulo. Amém, amados? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo o povo de Israel com ele sacrificaram os sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor: 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do ato que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias, e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém? Louvado seja o Senhor por esta palavra. Estudar sobre a inauguração do templo, a construção e inauguração do templo de Salomão, um marco na história de Israel, um divisor de águas, uma nova oportunidade que Deus dava a Israel em desfrutar da sua fidelidade e em viver momentos de paz, de alegria, de celebrações. Traz a nós um crescimento espiritual muito especial e também um momento para nós refletirmos um pouco na importância da casa do Senhor, na importância de vir à casa do Senhor, na importância da bênção
que recebemos quando vimos a casa do Senhor, na importância que tem estas atitudes, que em alguns momentos elas passam desapercebidas ou se tornam instintivas. Nós nos acostumamos com tal e vimos ao culto sem saber por que viemos, o que viemos buscar, mais preocupados com cantar, com o louvor, com o lado litúrgico propriamente do culto, e tiramos o foco da adoração ao Senhor, da gratidão e dos motivos verdadeiros que devem nos trazer à sua casa. Salomão convidou todo o povo para a celebração de inauguração e consagração do templo. Muitos anos de construção, de elaboração, muitos detalhes, coisas super interessantes que em alguns dias nós podemos aqui meditar e vermos como o Senhor Deus foi fiel com Salomão e como Salomão também retribuiu a Deus essa fidelidade em trazer uma atenção especial à construção de cada mínimo detalhe que havia naquela casa, porque ele sabia que a santidade do Senhor habitaria ali, que a presença de Deus ali seria algo notório e referência para o povo de Deus e para as outras nações. Mas o que mais ele se importou em convidar o povo a prestar atenção naquele lugar foi na oração. A oração de consagração do templo, que foi uma oração profética e ao mesmo tempo em que Salomão adorou a Deus, mostrou que ele tinha pleno conhecimento de que tudo aquilo eram símbolos e que jamais aquele espaço físico iria conter a grandeza do Senhor, que o Senhor habitava ou habita em tudo, e aquele espaço não iria conter a grandeza de Deus, mas mesmo assim ele era um espaço especial e eles foram convidados a se conscientizarem da importância e estarem aptos a desfrutar daquilo. O que mais ele quis chamar a atenção do povo foi que aquela casa seria uma casa de oração, uma casa de conversa com Deus, uma casa de busca ao Senhor, e que estas orações seriam ouvidas, respondidas pelo Senhor. Apesar de que esta primeira oração de Salomão dentro do templo, ela não foi ouvida ou respondida por Deus tão rápido, mas mostra a experiência dele com Deus, a alegria, a felicidade e o desejo dele de passar ao povo que a oração naquele lugar era algo primordial, e que mesmo que o Senhor não respondesse ela naquele momento, ela estaria sendo ouvida, porque no momento em que Deus respondeu, ele disse que os seus ouvidos estariam inclinados à oração daquele lugar. Então, existe um tempo determinado por Deus para todas as nossas respostas, e sempre o tempo de Deus é o melhor, quer seja rápido, quer demore, como demorou em alguns casos de irmãos na Bíblia. É o melhor tempo de Deus para nós, a resposta quando chega. Nesta oração final, quando depois de consagrar o templo, depois de conversar com Deus e dizer ao Senhor que aquela festa iria acabar, e que quando acabasse, o povo voltaria à realidade, e como ele conhecia as leis de Moisés, ele disse: olha Deus, eles vão te desobedecer, e caso isso aconteça, já agora na consagração eu te peço de antemão que o Senhor nos ouça do céu, perdoe os pecados deles e esteja sempre presente com eles, independente do que tenham cometido. Agora ele traz uma oração de louvor, de agradecimento a Deus,
ele abençoa o povo que estava presente ali, e ele pede ao Senhor que a presença de Deus sempre estivesse naquele lugar, sim, mas que a presença do Senhor também sempre estivesse entre todos aqueles que estavam lá, nos lares respectivos, nas vidas respectivas, que a presença do Senhor pudesse estar sempre com eles. Nós vimos a casa do Senhor, nós sabemos a importância, e eu não sei se você já observou, às vezes nós dobramos o nosso joelho, nós agradecemos a Deus por termos chegado, e nós já começamos com a nossa lista de pedidos. Nós já começamos com a nossa lista de reivindicações. Até nos comiseramos, nos colocamos como vítima diante de Deus, de adversidades, de problemas, que em muitas ocasiões a nossa participação é terrível, são consequências. E nós nos esquecemos de pedir ao Senhor que esteja conosco de forma presente, porque quando Deus está presente conosco 24 horas por dia, veja bem, Ele está, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente, sim, mas agora aplicando aqui o texto, a primeira coisa que Ele pediu, que o Senhor esteja com eles. Ele levantou as mãos, abençoou o povo e disse: Deus, que o Senhor esteja com este povo, na casa deles, na vida deles, em todos os instantes. Apesar do Senhor onipresente, onipotente, onisciente, quando nós nos preocupamos em estarmos com a presença dele na nossa vida em todos os instantes, todas as nossas atitudes são diferentes, porque a presença de Deus nos constrange à responsabilidade. Canta aí na graça. A presença de Deus nos constrange a errarmos menos, a refletirmos, a termos consciência da sua santidade. E ele disse: Senhor, que a tua presença esteja conosco. Uma das primeiras grandes reivindicações que Moisés fez a Deus num momento de crise, ele disse: eu vou com este povo conduzi-los à terra prometida, mas eu quero que a tua presença esteja comigo. Quando a presença de Deus está em nossa vida, nós temos uma direção objetiva. Os problemas vêm, surgem, podem ser aos nossos olhos grandes, enormes, mas a presença de Deus faz com que eles se tornem pequenos e nós tenhamos confiança que Ele conosco nós vamos superar. E Salomão pediu isso, que a tua presença esteja conosco. Depois ele disse assim: Deus, nos ajude a termos um desejo de fazermos a tua vontade em tudo, de confiarmos, em entregarmos nas tuas mãos a nossa vida, e a tua vontade em qualquer decisão que tenhamos que tomar seja suprema. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Eu estava, inclusive agora há pouco, falando com o pastor Paulo falando sobre colocar-se à disposição de Deus, em outros termos, claro, em fazer a vontade dele, o que às vezes é um tanto quanto escasso entre nós crentes. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Às vezes nós oramos e colocamos o Senhor contra a parede e dizemos a Ele que Ele tem que fazer assim, assim, assado, como diz por aí. Mas sequer perguntamos se aquela é a vontade dEle, e como Ele é onisciente, onipotente, onipresente, conhece o amanhã, nós sequer perguntamos a Ele o que isto trará amanhã em consequência para nós. Porque
Jesus, quando ele ensinou a oração, ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, todos devem orar dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, ele passou por um momento de crise, sim, lá no Getsemane, sentindo a agonia, a aflição, a dor daquelas lanças. Sofrer de forma antecipada é horrível, irmão. Isso nós denominamos aflição de espírito. Quando Jesus já imaginava aqueles pregos nas mãos, prego nos pés, aquela lança, aquela coroa de espinho rasgando a pele sensível da sua testa, ele disse: Pai, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim este cálice horrível, amargo, mas todavia eu me submeto à tua vontade, seja feita a tua vontade. E Salomão, no final, na oração de abençoar o povo e de despedida, porque depois eles já iriam sacrificar, e o povo precisava ter em memória aqueles instantes, aqueles 14 dias de festa, de comemoração. Eles precisavam levar uma tônica daquilo, e Salomão queria que eles levassem: olha, que as vossas orações sejam sempre desta maneira, que a vontade de Deus se cumpra em tudo em vossas vidas. Canta e dá graça. Será que eu estou conseguindo colocar isso diante do Senhor, que Ele faça a vontade dEle na minha vida em tudo? Será que eu estou conseguindo orar desta maneira? É um dos motivos que nós precisamos refletir. Depois Salomão continuava, e ele dizia assim: Senhor, dá-nos desejo de te obedecer, e habilidade para te obedecer, condições, me permita a palavra, jogo de cintura, personalidade própria espiritual para te obedecer, desejo de obediência, desejo de ter condições de obedecer, desejo de ter determinado, predefinido no caráter que a obediência a Deus é superior a tudo. Ele pedia isso: dê desejo a este povo de te obedecer. Paulo, ele disse que o que ele precisava fazer, ou até queria fazer, às vezes ele não conseguia, mas tudo que ele não queria era o que ele fazia, ou seja, ele errava. Ele errava. Obedecer ao Senhor é uma dádiva, é um privilégio. E não é, eu não posso mentir, enganar, não é uma coisa simples, não. Porque obedecer a alguém é esquecer-se de si mesmo e seguir a orientação daquela pessoa, na risca ou à risca. E ele dizia ao povo: dê desejo de obediência, dê habilidade de obediência, habilidade para eles te obedecerem, condições, manejo, habilidade para obedecer é não se preocupar com as consequências que a obediência vai trazer em relação aos outros. É muitas vezes sofrer discriminação, é muitas vezes não ter muitos amigos. Mas Salomão dizia: dá-nos desejo de te obedecer. Senhor, nos ajude a reconhecermos a necessidade de ajuda diária tua em
todos os instantes, nós precisamos da ajuda de Deus. O que ele queria dizer? Que nós possamos, Senhor, orar por coisas simples, por coisas comuns, rotineiras, cotidianas, que todas elas sejam apresentadas a Ti em oração também, para que as decisões sejam exatas, corretas, debaixo da vontade, da obediência a Ti. Será que nós estamos convidando o nosso Deus para as coisas mínimas do nosso dia a dia? Isso parece ser uma coisa meio que sem lógica, não, irmão. Ou exagero, ou talvez alguém possa dizer fanatismo. Não. Esta criança na mão da Michelle é o seguinte. Esta criança na mão da Michelle, que não é filha dela, eu sei quem é, da Priscila. Aprove ao Senhor hoje fazer uma grande obra de saúde nesta criança. Certo? Aprove esta criança, é motivo de agradecimento a Deus pela fidelidade dele em conceder por ela ser um grande milagre. Eu vou ser bem objetivo no que Deus está mandando eu dizer. Deus está me mostrando o formato de um instrumento cirúrgico que vai na região torácica da criança. Torácica da criança, este instrumento como uma pá, só que aberta aqui assim, ele consegue puxar os dois ossos aqui do tórax da criança, ele consegue sem deixar cicatriz e sem doer. Isso que é mais bonito, né? Ele consegue puxar, e eu não estou vendo por dentro, só a claridade que traz. E o Senhor diz a mim que está fazendo uma grande obra em todo o tórax desta criança, uma grande obra no pulmão desta criança, uma grande obra na função cardíaca desta criança. Esta criança precisava de um cardiologista pediátrico, e o Senhor aprove ele hoje ser um cardiologista pediátrico desta criança. Esta criança não vai ter mais ofegação na respiração, não vai sentir mais muito refluxo quando mamar, muito retorno, não vai mais ser enjoadinha de dor e não saber falar, porque o Senhor está fazendo uma grande obra na função cardiorrespiratória desta menina hoje. Ei, Priscila, você leve isso no seu coração e não se preocupe com nenhum diagnóstico de cardiologista. Eles precisam ser respeitados. Eu respeito e tenho amigos que são. Eles devem ser respeitados e foram constituídos por Deus. Mas nenhum diagnóstico dele te preocupe, porque você vai dizer: o meu Senhor, quando ela tinha pouco tempo, disse que curou, e o meu Senhor sustenta a palavra, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida da criança. Por dentro destes próximos dias, ela pode até ter algum tipo de infecçãozinha no ouvidinho, algum outro tipo de infecção respiratória. Por isso que eu estou te dizendo, não se preocupe, descansa, porque Deus fez um grande milagre, e o tempo vai dizer isso. Canta aí da graça. O tempo vai dizer isso. Algumas coisas marcam a nossa vida. Deus conhece lá no amanhã. O tempo vai te dizer isso. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Salomão, ele ensinou o povo que a partir do momento que eles fizessem uma oração correta, uma oração exata, irmão, o senhor ali, ó, do lado da mãe da Thalita, levante a mão, por favor. Eu sempre cumprimento, mas eu não lembro o seu nome, me perdoe. Levante a mão, por gentileza. Isso. É o seguinte: Deus está trazendo
hoje uma grande modificação interna no irmão. Uma grande modificação nas emoções, uma grande modificação no pensamento. Meu amigo, Deus está curando o irmão de traumas esta noite aqui. Traumas. E eu vou usar a especialidade que o Senhor Jeová manda eu te dizer, que está sendo para o irmão. Deus está sendo o teu psiquiatra e Deus está sendo o teu neurologista hoje. Deus está sendo o teu psiquiatra e Deus está sendo o teu neurologista esta noite. E Ele vai te trazer normalidade nas funções psíquicas da mente. E Ele vai te trazer normalidade a todo o sistema neurológico. Da tremedeira às vezes, da sensação de uma ansiedade, o coração parece que vai bater na boca. Alguma coisa fora do normal, são os traumas. E Deus não vai te deixar dependente de psicotrópico nenhum. Ele está estendendo a mão dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Haverá uma grande mudança interna na tua conduta. E Deus aqui será engrandecido. Recebe a tua cura em nome de Jesus. Mantenha-se calmo. Muita ansiedade. Mantenha-se calmo. Porque o nosso Senhor, né? Ele manda dizer que está em controle. A vitória é certa. No nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Pois muito bem. Não há cópia. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, não, porque não está gravando aqui. Não há cópia de revelação, né? Não tem. Mas havia um facho de luz ali, sabe? E esse facho de luz, ele percorria todo o sistema nervoso do irmão. Juarez. Ele percorria todo o sistema nervoso do irmão. Principalmente o que é a eletricidade do corpo. E isso existe. Isso existe, só não sei expressar os termos técnicos, mas eu sei. Esta claridade, ela passou lá pelo irmão e ela veio correndo e chegou aqui perto da Edneide. A mesma claridade lá, da mesma maneira. Só que em você, serva de Deus, esta claridade que tem a especialidade de neurologista, ela passou principalmente nos teus braços, desta região para cá, desta região aqui assim. Ela não passou uma única vez, ela passou descendo, passou subindo, passou descendo, passou subindo, 2 vezes nos sentidos inversos. Deus está dizendo a mim e de mim, que hoje Ele está curando você também nessas regiões. Ele está sendo teu neurologista. Todas as cargas, eu posso usar ele. Todas as cargas elétricas dos teus nervinhos aí estavam em curto. Então isso traz dor, isso traz mal-estar, alguma coisa. O pai não veio, mas o filho veio, só Jesus. Isso traz mal-estar, enfim. Mas Deus está curando você esta noite. Deus está curando. E o nome do Senhor Jeová vai ser glorificado na tua história. Amém? Também é o seguinte: esta claridade, ela passou nesta região da tua face. Ela passou aí. Jesus fez uma grande obra nas suas gengivas. Eu não sei o que é isso não. O sangue de Jesus sobre os meus lábios aqui. Mas o Senhor está dizendo a mim que está curando você de nefralgia. Deus está dizendo dentro do meu coração, eu não sei o que é. Se ficar alguma dúvida, amanhã a gente, se o Paulo não souber, a gente liga para o médico e ele vai me dizer. Jesus está te curando. E o nome dele vai ser glorificado. Amém. Sai daqui em paz, em nome de Jesus Cristo.
Salomão, ele induziu o povo a orar corretamente, para que houvesse crescimento espiritual e expansão do reino de Deus, que outras pessoas fossem encontradas. Salomão queria que o povo tivesse experiência com Deus, que eles vinham na casa adorar. Queriam que o povo tivesse consciência da importância daquele templo e de orar naquele templo, de colocar nas mãos do Senhor a vida. Que a nossa oração traga crescimento espiritual para nós. Que a nossa oração traga expansão do reino de Deus em nossa vida, em nossa família, no nosso dia a dia. Que nós tenhamos orações objetivas, corretas, não muitas vezes egoístas, que também possamos nos preocupar com a coletividade, porque também ele estava mostrando a preocupação da coletividade da igreja. Que nós possamos também ter essa importância. Às vezes nós achamos que só as irmãs do ciclo de oração é que oram. Sim, glória a Deus por isso, porque se não fossem as tais, olha, a situação estava bem pior. Mas nós também precisamos ter a preocupação com a coletividade, com a igreja. Orarmos por nossa igreja, orarmos pela igreja que somos nós, templo do Espírito Santo de Deus, orarmos pelos nossos irmãos que compõem a nossa igreja, orações verdadeiras, porque a Bíblia também diz que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. E isso hoje em dia está um tanto quanto difícil, porque você pode fazer um pedido e isso ser jogado ao vento e depois até juntar as palavras seria pior. Mas ainda existem irmãos que são intercessores verdadeiros, que pegam uma causa e que fazem daquela causa um motivo de oração até que o Senhor dê vitória. E Salomão está me ensinando isso. Já pensou se nós trocássemos orações, um orando pelo outro? Claro que isolando o contexto, mas Isaías diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Imagine se todos nós juntássemos nossas forças de oração para orarmos de forma correta, apresentarmos ao Senhor as nossas necessidades verdadeiras. Como que as coisas seriam diferentes? E aqui nós temos uma lição. Antes de prestar o seu sacrifício, antes de despedir o povo, ele quis que o povo saísse consciente do que tinha acontecido. E com essa consciência, que eles usassem esta oração, inclusive nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Irmão, às vezes Tiago diz que nós pedimos mal, não recebemos porque nós pedimos mal, não sabemos pedir, não deixamos a vontade de Deus prevalecer, não conseguimos obedecer, às vezes recorremos ao Senhor só para decisões grandes, pequenas não, mas que Deus em Jesus Cristo possa nos ajudar a fazermos orações corretas. Lá em cima, olha, Bruna, levante a sua mão aí, minha amiga, por gentileza. Deus não está me dizendo que você trabalha e nem que não trabalha. Então eu estou no estreito. Deus só está mandando eu dizer a você: está derrubando por terra uma nuvem de perseguição profissional na tua história. Uma palavra bem feia, é das mais feias que existem no mundo. Uma nuvem de perseguição, de inveja. Inveja e ciúme.
Deus está colocando por terra há mãos que parecem ser amigas, que batem nas costas e que parecem que ajudam, mas dentro do coração são os sentimentos dos mais horríveis possíveis, como esse que eu citei. E Deus manda eu te dizer que Ele está destruindo este império hoje. Você vai ser surpreendida, não demora muito tempo. Você vai ser surpreendida. Não demora muito tempo. Deus vai trazer uma grande surpresa para a tua vida profissional. Um desejo, um sonho no coração vai ser realizado. O nome do Senhor será engrandecido. E você vai testificar a fidelidade e a misericórdia do Senhor na tua vida. Amém? Deus está tratando hoje da tua circulação. Ele está sendo teu cardiovascular. Ele está tratando da circulação do teu sangue. A circulação do teu sangue, apesar de você ser nova, ela comprometida, tem atrapalhado a pressão arterial. Então ela está desestabilizada. Os sintomas são desajuste no organismo, sensação de canseira, mal-estar, às vezes mal-estar aqui na nuca e olho cansado. Deus está agindo como cardiovascular e Ele indo na origem do mal. Todos esses sintomas, inclusive a tua pressão arterial, vai normalizar-se e o nome do fiel vai ser engrandecido. Amém? Louvado seja o Cordeiro de Deus que venceu. Irmã, você de blusa branca, com a mão aqui assim, olha. Levante a sua mão, por favor. Aí, Raquel, ajuda aí. Isso, faça alto com a mão. Isso. Você mesmo. Você. Todos nós fazemos de tudo para sermos felizes. Todos nós. Errando ou acertando, a meta é ser feliz. É o seguinte: você tem um conflito lá por dentro e que fez com que você tivesse um momento, uma data que dividiu a tua história. Até tal data você acreditava em ser feliz, enfim. Daquela data para cá você não acredita mais e assim ficou com o machucado, com as perguntas, com o trauma. Me permita a palavra, que esteja em paz, porque Deus não expõe ninguém. Me permita a palavra, com o complexo e assim, onde chegar, parece que a tarja está sendo vista por tudo e por todos. Então você se sente civilmente mal, desrespeitado. Luta para perdoar primeiro você mesmo, porque você absorveu toda a culpa para você. Eu queria me perdoar, Deus. O que sobrou de bom não está conseguindo superar os traumas. Por mais que você olhe ao seu lado e tenha certeza, tudo que tem de bom sobrou é melhor, os traumas e o problema civil te faz ficar sofrendo. Muito bem. O Senhor reservou essa noite para curar você. O Senhor reservou essa noite para dizer que Ele te ama. Você acha que Ele não te ama? O Senhor reservou essa noite, eu vou te dizer uma coisa tão simples para muitos irmãos aqui. O Senhor reservou essa noite para dizer que Ele ouve a tua oração. Canta aí da graça. O Senhor reservou essa noite aqui para dizer que Ele consegue te enxergar em todos os lugares. O Senhor reservou essa noite para dizer a você que Ele tem condição de curar a ferida e cauterizar, sem deixar cicatriz alguma. Aleluia! E Ele vai fazer isso. O Senhor reservou essa noite para dizer a você que você não tem maldição hereditária nenhuma, porque
porque a tua maldição hereditária foi levada na cruz do Calvário. E que por mais consequências que não são legais, que uma falha sua pode ter deixado, elas não são maldição, não acompanharão os teus, porque o Senhor não vai deixar. Deus vai te dar liberdade hoje, cabeça erguida e convicção que Ele é contigo. E o Senhor manda eu dizer a você que Ele é juiz e advogado. E como juiz e advogado, Ele vai protocolar documentos e direitos que são teus. E o nome dEle vai ser engrandecido na tua história. Aleluia. Os próximos 75 dias, e não que seja, eu não sei falar de forma ordinária, não lá no dia 75 que contar. Sei lá como fala. Os próximos 75 dias, eles irão dizer que Deus é fiel, porque o Senhor vai te dar alguns sinais, e Ele vai ser engrandecido na tua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Amém. Eu quero convidá-los a estar em pé para nós orarmos a Deus. Aí é o seguinte, se você sente vontade de vir aqui à frente, faça. Nós vamos orar ao Senhor. Se sente vontade, vem aqui à frente. Agora é a hora da bênção. Vamos orar, meus irmãos. Ergam as mãos para cá. Vamos abençoar esses irmãos que hoje estão mais necessitados. Santo Deus e Pai, glorificado seja o teu nome, por tua fidelidade, por tua misericórdia, em ter nos concedido esta oportunidade tão especial de estarmos aqui em tua casa, mais uma vez adorando o teu nome. Venha estar com cada um dos teus servos aqui à frente. Vieram aqui, eu não sei qual é a necessidade das famílias representadas. Eu te peço, abra portas, cura feridas, restaura, salva, liberta de todo o mal. A nós que ouvimos a tua palavra, nos ajude a vivermos a tua palavra, a orarmos corretamente e ser conosco em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.